Há histórias de amor que nunca desaparecem com o tempo, romances tão profundos que nem mesmo a morte pode apagá-los. Durante décadas, Roberto Carlos, o príncipe da música romântica, fez milhões de corações baterem mais forte com suas doces canções de amor. Mas por trás dos holofotes, sua vida amorosa foi marcada por altos e baixos, promessas inquebráveis e um amor que ele nunca conseguiu esquecer. Hoje, aos 83 anos, Roberto Carlos finalmente quebra o silêncio e revela a verdade sobre o maior amor de sua vida. Esta não é apenas uma simples confissão, mas uma história que tocará o coração de seus fãs. Junte-se a nós enquanto desvendamos sua emocionante jornada de amor neste vídeo. Um primeiro amor agridoce. Como muitos jovens, Roberto Carlos viveu romances apaixonados em seu passado. Entre eles, uma das histórias de amor menos conhecidas, mas profundamente emocionantes, foi seu relacionamento com Maria Lucila Torres. Na época, ele tinha apenas 25 anos, uma estrela em ascensão, com fama e fortuna no horizonte, enquanto ela permanecia uma figura misteriosa, desconhecida do público por décadas. Sua história de amor poderia ter permanecido em segredo para sempre, se não fosse pelo filho deles, Rafael Braga, que mais tarde lutou para ser oficialmente reconhecido como filho de Roberto Carlos por meio de uma batalha legal para um teste de DNA. Esse romance, embora breve, deixou uma marca indelével na vida de Roberto Carlos. Diferente de seus relacionamentos mais divulgados, seu vínculo com Maria Lucila estava envolto em mistério, tornando-o ainda mais intrigante. Eles se separaram devido às pressões da crescente fama dele? Foi um amor que terminou cedo demais ou um que nunca foi destinado a durar? A verdade permanece evasiva. O que está claro, no entanto, é que Maria Lucila foi mais do que apenas um romance passageiro. Ela foi a mulher que deu à luz seu primogênito, um fato que viria à tona muitos anos depois da maneira mais dolorosa possível. Quando Rafael Braga exigiu um teste de DNA para provar sua linhagem, a revelação chocou o mundo. Roberto Carlos, sempre protetor de sua vida pessoal, nunca havia falado publicamente sobre Maria Lucila ou sobre o relacionamento deles. No entanto, uma vez que o teste confirmou Rafael como seu filho, não havia como negar o vínculo que compartilhavam. Foi um momento de verdade, mas veio com um desfecho devastador. Pouco depois de Rafael ser oficialmente reconhecido como seu filho, Maria Lucila faleceu vítima de câncer. O tempo foi cruel, como se ela estivesse se segurando apenas o suficiente para ver o lugar de seu filho ser reconhecido antes de deixar este mundo. Para Roberto Carlos, foi uma perda inimaginável, uma que deixou uma cicatriz permanente em seu coração. Não se tratava apenas de perder um antigo amor. Era sobre perder a chance de se reconectar, de fazer as pazes, de reviver o que uma vez foi um momento bonito, mas fugaz. O arrependimento de não ter mais tempo, de não poder reescrever essa história, pesava sobre ele. Apesar de seu sucesso global e da adoração de milhões, esse capítulo de sua vida pessoal foi marcado por tristeza e nostalgia. O amor, em sua forma mais pura, muitas vezes existe além do tempo e das circunstâncias, e às vezes nos deixa com mais perguntas do que respostas. Maria Lucila pode ter partido, mas sua presença permaneceu em Rafael, um testemunho vivo de um amor que, por mais breve que tenha sido, foi real. Mesmo quando Roberto Carlos continuou a cativar o público com suas baladas românticas, os ecos de suas histórias de amor passadas permaneceram com ele. Talvez em cada canção que cantava sobre amor e saudade, houvesse um pedaço oculto de seu próprio coração, um coração que, apesar de todos os seus triunfos, ainda carregava o peso de um amor perdido cedo demais. 12 anos de casamento e uma despedida de coração partido. O amor não parou por aí para Roberto Carlos. Em 1968,
ele se casou com Nice Rossi, uma mulher que se tornaria sua parceira na construção de um lar e de uma família. No entanto, sua história de amor não esteve isenta de desafios desde o início. Na época, a lei brasileira não permitia o divórcio, o que significava que, se uma pessoa já tivesse sido casada no país, não poderia se casar legalmente novamente. Devido a essa restrição, Roberto e Nice tiveram que viajar até a Bolívia para oficializar seu casamento. O casamento deles esteve longe das cerimônias grandiosas e glamorosas que se poderia esperar para uma estrela de sua estatura. Em vez disso, aconteceu em um quarto de hotel modesto, onde o casal trocou votos em um ambiente íntimo. Mas o destino reservava uma reviravolta inesperada para eles. Até mesmo essa pequena celebração não saiu conforme o planejado. Uma queda de energia repentina mergulhou todo o quarto na escuridão, deixando os convidados sem outra opção a não ser acender seus isqueiros e velas, criando uma atmosfera quase cinematográfica. O que poderia ter sido um desastre se transformou em um momento singularmente romântico, estabelecendo o tom para um casamento que seria marcado tanto pela paixão quanto pelos desafios. Por 12 anos, Roberto e Nice compartilharam uma vida juntos. Ela não era apenas sua esposa, era sua confidente, sua apoiadora e a pessoa que testemunhou de perto tanto os triunfos quanto as dificuldades de sua carreira. Ao contrário dos muitos fãs apaixonados que viam apenas o astro, Nice conhecia o homem por trás da música, aquele que tinha medos, sonhos e momentos de vulnerabilidade. Mas à medida que os anos passaram, rachaduras começaram a surgir no relacionamento. A vida na estrada, as pressões da fama e as inevitáveis diferenças que surgem entre duas pessoas ao longo do tempo levaram a um distanciamento emocional gradual. Embora não houvesse escândalos dramáticos ou traições, tornou-se evidente que seus caminhos estavam começando a se separar. Assim, em 1979, após mais de uma década juntos, tomaram a dolorosa, porém mútua, decisão de seguir caminhos diferentes. A separação deles não foi marcada por animosidade ou palavras amargas. Pelo contrário, foi marcada por respeito e um vínculo duradouro. Embora o casamento tenha terminado, Roberto nunca realmente saiu da vida de Nice. A conexão entre eles permaneceu forte, mesmo quando a vida os levou a direções diferentes. Ele continuou a estar presente, oferecendo apoio sempre que ela precisasse. Isso nunca ficou tão evidente quanto nos últimos anos de sua vida, quando foi diagnosticada com câncer de mama. Roberto permaneceu ao lado dela durante essa difícil batalha, proporcionando conforto e companhia enquanto ela enfrentava o maior desafio de sua vida. Em 1990, Nice Rossi faleceu, deixando um profundo vazio no coração de Roberto Carlos. Apesar do divórcio, ela foi uma parte importante de sua vida, uma que nunca poderia ser verdadeiramente apagada. Sua morte foi um lembrete doloroso de que o amor, mesmo quando muda de forma, nunca desaparece completamente. A história deles é uma de romance, devoção e, no final, uma despedida comovente. Foi um casamento que, embora não tenha durado para sempre, deixou uma marca indelével na vida de ambos. E para Roberto Carlos, Nice Rossi sempre permaneceria uma lembrança querida do passado. Prova de que alguns amores, mesmo depois de terminarem, continuam a nos moldar de maneiras que nunca esquecemos. 10 anos juntos, mas nunca um casamento. Após seu primeiro casamento, Roberto Carlos embarcou em outra história de amor significativa, uma que durou uma década inteira. Em 1979, ele iniciou um relacionamento com a atriz Miriam Rios, uma mulher que esteve ao seu lado por 10 anos, compartilhando não apenas sua vida, mas também sua profunda paixão pela música e pela fé. O romance deles foi repleto de amor, companheirismo e momentos inesquecíveis. No entanto, apesar de estarem juntos há tanto tempo, eles nunca oficializaram a união.
Para Miriam, o casamento era um passo natural no relacionamento. Ela sonhava em caminhar até o altar, em tornar sua união oficial aos olhos de Deus e do mundo. Ela expressou abertamente seu desejo de se tornar esposa de Roberto, acreditando que depois de tantos anos juntos, era o caminho certo a seguir. Mas Roberto Carlos via as coisas de forma diferente. O casamento, no sentido tradicional, não era algo que ele considerava necessário. Para ele, o amor deles já era forte o suficiente, e ele não sentia que uma cerimônia legal ou religiosa era indispensável para validá-lo. Apesar de suas visões divergentes sobre o casamento, o relacionamento deles permaneceu sólido por muitos anos. Eles se apoiaram mutuamente em desafios pessoais e profissionais. Miriam esteve presente nos altos e baixos da carreira de Roberto, enquanto ele admirava sua dedicação à arte. Juntos, participaram de inúmeros eventos, viajaram e construíram uma vida que muitos considerariam invejável. No entanto, sob a superfície, uma questão não dita crescia, uma questão que acabaria por separá-los. A verdade devastadora veio à tona quando Miriam descobriu algo que jamais esperava. Roberto Carlos havia feito uma vasectomia sem contar para ela. A revelação a destruiu. Ela sempre sonhou em ser mãe, em ter filhos com o homem que amava. Mas Roberto havia tomado uma decisão que garantia que isso nunca aconteceria. E ele manteve isso em segredo. Quando Miriam o confrontou sobre o assunto, a dor foi insuportável. Ela ainda o amava profundamente, e ele, à sua maneira, também a amava. Mas ela não conseguia ignorar o fato de que ele havia tirado sua chance de formar uma família com ele. Uma escolha que deveria ter sido feita em conjunto. Embora seus corações ainda desejassem um ao outro, Miriam sabia que não poderia permanecer em um relacionamento onde seu sonho de ser mãe jamais se tornaria realidade. A separação deles não foi marcada por raiva ou ressentimento, mas sim por uma tristeza profunda. Eles se despediram, não porque o amor havia acabado, mas porque o futuro que ambos desejavam já não estava mais alinhado. Miriam mais tarde admitiu que deixar Roberto Carlos foi uma das decisões mais difíceis de sua vida. Ela se afastou ainda o amando, ainda valorizando os anos que haviam compartilhado. Nos anos que se seguiram, Miriam se tornou ainda mais devota à sua fé, abraçando suas crenças católicas com mais intensidade do que nunca. Ela refletiu sobre seu passado e admitiu que, em sua visão, viver juntos sem casamento havia sido um erro. Ela acreditava que um relacionamento deveria ser abençoado pelo sacramento do matrimônio, algo que ela desejava, mas nunca recebeu de Roberto. Quanto a Roberto Carlos, ele seguiu sua jornada pela vida e pelo amor, carregando consigo as lembranças de um relacionamento que, apesar de ter terminado, deixou um impacto inegável em seu coração. Miriam Rios não foi apenas mais um capítulo em sua história romântica. Ela foi uma mulher que o amou profundamente e que, no fim, teve a coragem de partir para não abrir mão de seus próprios sonhos. Maria Rita, o maior amor de sua vida. Se Roberto Carlos tivesse que nomear apenas um grande amor, não haveria hesitação. Maria Rita sempre seria a resposta. Sua história de amor foi uma que desafiou o tempo, os desafios e até o próprio destino. Foi um amor tão profundo que, mesmo após décadas, continua sendo o capítulo mais marcante de sua vida romântica. Seus caminhos se cruzaram pela primeira vez em 1977, quando Maria Rita tinha apenas 16 anos. Na época, ela era uma jovem cheia de sonhos, completamente alheia ao fato de que um dia se tornaria o centro da história de amor mais apaixonante do cantor romântico mais querido do Brasil. O encontro deles foi tudo menos comum. Maria Rita era colega de classe da filha de Roberto Carlos, tornando essa conexão inesperada e complicada. Diante da grande diferença de idade entre eles, os pais de Maria se opuseram fortemente à possibilidade de qualquer envolvimento romântico, acreditando que seria totalmente inapropriado.
Respeitando a vontade da família dela, Roberto Carlos não insistiu, e a vida os levou por caminhos diferentes. Mas o amor tem seus próprios mistérios, e o destino os reuniu novamente. Em 1990, mais de uma década após o primeiro encontro, Maria Rita havia se tornado uma mulher linda e madura, e desta vez não havia mais nada que os impedisse. A chama que havia sido acesa anos antes nunca se apagou completamente, e agora eles estavam livres para viver o amor que sempre estiveram destinados a compartilhar. Durante anos construíram uma vida juntos, fortalecendo seu vínculo a cada dia. Embora Roberto Carlos já tivesse vivido outras histórias de amor, ele sempre admitiu que nada se comparava ao que sentia por Maria Rita. Em 1996, oficializaram o compromisso em uma cerimônia de casamento simples, mas repleta de significado. Para Roberto, aquele não era apenas mais um casamento. Era o momento mais feliz de sua vida. Ele frequentemente descrevia o tempo ao lado de Maria Rita como o período mais alegre e pleno que já viveu. No entanto, o destino mais uma vez testaria seu coração da maneira mais cruel possível. Em 1998, Maria Rita foi diagnosticada com uma forma rara e agressiva de câncer. A notícia devastou Roberto Carlos, mas ele permaneceu ao seu lado em cada etapa da luta, oferecendo amor e apoio incondicionais. Ela enfrentou a doença com coragem, passando por tratamentos intensos e se agarrando à esperança. Em um determinado momento, parecia que um milagre havia acontecido. Em meados de 1999, Maria Rita foi declarada livre do câncer. E, para celebrar, Roberto organizou uma missa especial para agradecer por sua recuperação. Mas a vida pode ser tragicamente imprevisível. Poucas semanas depois, a doença voltou, desta vez de forma ainda mais agressiva. Foi um golpe devastador e, apesar de todos os esforços, nada pôde impedir o inevitável. Em dezembro de 1999, Maria Rita faleceu aos 38 anos, deixando Roberto Carlos com um coração partido como nunca antes. A perda dela o mudou para sempre. Embora tenha continuado sua carreira, seu coração nunca mais foi o mesmo. Nos anos que se seguiram, ele nunca reconheceu publicamente outro relacionamento sério. Mais de uma vez, ele confessou que fez uma promessa a Maria Rita em seu leito de morte, que nunca se comprometeria oficialmente com outra mulher novamente. Ela foi, e sempre será, o maior amor da minha vida, disse ele certa vez. Mesmo aos 83 anos, essa promessa ainda permanece de pé, um testemunho de um amor que nem o tempo, nem a perda, jamais poderiam apagar. Rumores e a confissão final. Após a dolorosa perda de Maria Rita, Roberto Carlos continuou sua carreira com a mesma dedicação que o tornou uma lenda da música. No entanto, em nível pessoal, ele nunca mais foi o mesmo. Suas canções continuaram repletas de amor, paixão e saudade, mas em sua vida privada, ele se tornou cada vez mais reservado. O homem que um dia foi conhecido por suas profundas conexões românticas, agora parecia ter fechado seu coração para o amor. Durante anos, circularam rumores sobre possíveis relacionamentos. Um dos primeiros boatos surgiu quando ele foi visto na companhia da atriz e ex-modelo Luciana Vendramini. A conexão entre os dois chamou a atenção do público quando ela passou a frequentar assiduamente a primeira fila de seus shows, além de terem sido flagrados trocando gestos carinhosos durante um de seus famosos cruzeiros. Embora essa proximidade tenha alimentado intensas especulações na mídia, nem Roberto Carlos nem Luciana confirmaram publicamente um relacionamento. Mais tarde, a mãe de Luciana afirmou que eles chegaram a namorar, mas o cantor permaneceu em silêncio, recusando-se a alimentar os boatos. Outro nome frequentemente associado a ele foi o de Paula Fernandes, a talentosa e bela cantora e compositora. A química entre eles no palco, durante uma apresentação especial na Globo em 2010, era inegável. Mãos dadas, olhares trocados e sorrisos cúmplices
deixaram os fãs curiosos sobre o que poderia estar acontecendo nos bastidores. Roberto Carlos chegou a chamá-la de encantadora, talentosa e maravilhosa, aumentando ainda mais as especulações sobre um possível envolvimento amoroso. No entanto, quando questionada, Paula Fernandes descartou os rumores, afirmando que, naquela fase de sua vida, seu foco principal era a carreira. Apesar dos contínuos rumores sobre romances, Roberto Carlos nunca reconheceu oficialmente outro relacionamento sério após Maria Rita. Os fãs especulavam que talvez ele estivesse honrando a promessa feita à sua falecida esposa, o compromisso de que nenhuma outra mulher ocuparia o mesmo lugar em seu coração. Então, aos 83 anos, Roberto Carlos finalmente quebrou o silêncio. Em um raro momento de abertura, ele admitiu algo que surpreendeu e, ao mesmo tempo, confortou seus fãs. "Estou apaixonado", confessou. Mas antes que alguém pudesse insistir por mais detalhes, ele rapidamente acrescentou: "Mas não direi quem é. Esse amor é muito especial para mim." Foi uma confissão que deixou muitas perguntas sem resposta. Quem seria essa mulher misteriosa? Seria alguém do passado, ou ele finalmente teria encontrado um novo capítulo em sua vida amorosa? Embora tenha escolhido manter a identidade de sua amada em segredo, uma coisa permaneceu clara. Por mais especial que esse novo amor fosse, Maria Rita sempre seria insubstituível em seu coração. Mesmo em seus anos mais maduros, Roberto Carlos continua sendo a alma romântica que sempre foi, provando que o amor, seja do passado ou do presente, continua sendo a essência de sua existência. A vida amorosa de Roberto Carlos é como uma canção romântica, repleta de momentos de alegria e de perdas dolorosas. Ele amou, perdeu e viveu com memórias que jamais serão esquecidas. Mas, independentemente de tudo, uma coisa permanece inalterada. O maior amor de sua vida sempre será Maria Rita. Um amor tão forte que nem mesmo a morte conseguiu separá-los de verdade. E você? Já viveu um amor assim? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. E não se esqueça de deixar seu like se admira Roberto Carlos. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.